Queridos irmãos e irmãs, querida família carismática católica do Brasil, graça e paz. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao fim do ano de 2020, um ano sem dúvida alguma bastante emblemático para todos nós, bastante desafiador diante da pandemia de coronavírus que se abateu sobre o mundo inteiro. E não à toa, nesse ano de 2020, o Senhor nos levou a refletir, a aprofundar a palavra de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E se essa pandemia, de um lado, foi um grande desafio, de outro, foi uma grande oportunidade, ou melhor, está sendo uma grande oportunidade de nos deixarmos renovar pelo Espírito Santo. Assim como a águia que se depena, que quebra o seu bico de tempos em tempos para que um novo bico nasça, assim também somos nós. Essa é uma oportunidade que se abriu diante de nós. Sermos depenados, termos os nossos bicos espirituais quebrados, para que possamos renascer da água e do Espírito, rever nossos valores, rever nossas posturas, rever a nossa dimensão testemunhal, a nossa missionariedade e até mesmo o nível de maturidade da nossa fé. Então, como nos diz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, vivei sempre alegres, em tudo dai graças. Queremos dar graça a Deus pelo ano de 2020, com as suas alegrias e com as suas vicissitudes. Nesse ano de 2020 também, diante do plano pastoral que o Senhor nos deu para esse triênio de coordenação 2020, 21 e 22, no ano de 2020 nós fomos chamados a aprofundar no verbo resgatar. Mas aqui é importante fazermos uma observação. Resgatar o quê? Resgatar a identidade da renovação carismática católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Algumas notas características da identidade da renovação carismática é necessário que nós resgatemos, não é? E resgata-se resgatando, não é? Então, a primeira nota característica importante para esse resgate é o louvor. Somos chamados a resgatar o louvor, a sermos um povo de louvor e adoração. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2639, diz-nos que a Igreja louva a Deus por aquilo que Ele é, muito mais do que por aquilo que Ele faz. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a resgatar essa dimensão do louvor tão forte na renovação carismática. O Papa Francisco nos disse em 2017: vocês são os responsáveis por terem recordado à Igreja a importância da oração de louvor. Portanto, não tenham síndrome de Micol. Nós sabemos que Micol foi uma das esposas do rei Davi, que recriminou Davi, que repreendeu Davi quando ele estava dançando, louvando alegremente o Senhor diante da Arca da Aliança. E ela o repreendeu, ela se envergonhou de Davi. Portanto, o Papa Francisco nos exortou a não termos síndrome de Micol, a não nos envergonharmos do louvor, a nos levantarmos como um poderoso exército de louvor que reconhece quem Deus é. Que nossos grupos de oração sejam cenáculos de louvor e que nós, cada carismático, na sua vida pessoal, possamos resgatar a dimensão do louvor. Em tudo dai graças, diz o Senhor, vivei sempre contente.
E como nos diz a música, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, sejamos um povo de louvor. Te louvamos, Senhor, em espírito e em verdade. Essa é a primeira nota característica desse resgate da identidade, não é? Louva-se louvando. Nós não queremos simplesmente falar sobre louvor, não queremos simplesmente tecer teorias sobre louvor, mas, acima de tudo, queremos encorajar o povo de Deus a resgatar o louvor. Louva-se louvando. A segunda nota importante desse resgate é o resgate da palavra de Deus na nossa vida pessoal e nos nossos grupos de oração, ainda que estejam acontecendo de forma online, não é? A importância da palavra de Deus, a palavra de Deus que não volta sem produzir efeito, a palavra de Deus que é como uma faca de dois gumes, que separa a nossa medula, divide o que é bom do que é mal. A palavra de Deus que é viva, eficaz, útil para formar o homem e adaptá-lo a toda boa obra, nos ensina São Paulo na carta a Timóteo. Então, meus queridos irmãos, o protagonismo da palavra de Deus deve ser resgatado na nossa vida pessoal enquanto carismáticos, leitura orante da palavra de Deus diária, não é? Aprofundar-se na palavra de Deus e também a importância da palavra pregada e rezada nos nossos grupos de oração. Porque à medida em que a palavra vai sendo proclamada, ela se materializa, ela atrai bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Uma outra dimensão, uma outra nota importante desse resgate é, sem dúvida nenhuma, a prática dos carismas, não é? O nome do movimento é Renovação Carismática Católica. Então é algo distintivo na renovação carismática praticar os carismas. Os dons são inseparáveis do doador. Então, se o Espírito está sendo derramado sobre nós, também ele age através de nós com os carismas, através dos carismas para a edificação do povo de Deus ao nosso redor. Portanto, não nos envergonhemos dos carismas, ao contrário, demos maior vazão, maior espaço ao Espírito Santo que quer agir através dos carismas em nós. São Paulo vai nos dizer, em ordem, com caridade, não é, com ordenamento, com equilíbrio, com discernimento, mas pratiquem os carismas para a edificação da igreja. Que nossos grupos de oração sejam profundamente carismáticos, que lá haja dom de línguas, que lá haja dom de profecia, palavras de ciência, palavras de sabedoria, dom de fé, cura, milagres e tantos outros carismas com os quais o Espírito Santo se manifesta na igreja e no mundo. E que essa carismaticidade aconteça no nosso grupo de oração, mas não só lá, também na nossa vida pessoal. Na minha oração pessoal, eu sou encorajado a orar em línguas, eu sou encorajado a escutar profeticamente o que Deus tem a falar para a minha vida, eu sou encorajado a escutar o Senhor através de uma palavra de sabedoria, que é um direcionamento para a nossa vida, para agirmos segundo a vontade de Deus. Então, a prática dos carismas é uma nota distintiva, marcante nesse resgate da nossa identidade. Outra nota característica para nós resgatarmos é o genuíno batismo no Espírito Santo. Deus continua derramando o Espírito Santo sobre a humanidade, não há dúvida disso. A mesma experiência que os discípulos tiveram em Pentecostes, no cenáculo de Jerusalém, nós podemos ter
hoje, no ano de 2020, no século 21, o Espírito continua sendo derramado sobre aqueles que creem, aqueles que pedem. Portanto, peçamos com fé, peçamos com amor, peçamos como filhos pedintes ao Pai que nos batize no Espírito Santo em nome de Jesus e que o batismo no Espírito Santo produza frutos na nossa vida. Quais sejam? Frutos de uma santidade arraigada, uma santidade buscada, uma santidade querida, uma santidade madura, não é? Frutos de conversão, frutos de missionariedade, frutos de amor fraterno, capacidade de amar, de perdoar, capacidade de ir ao encontro dos pobres, capacidade de dialogar com todos, de ser construtor de unidade, de comunhão e de cooperação na Santa Amada Igreja, não é? Então, irmãos, precisamos resgatar essa dimensão do genuíno batismo no Espírito Santo. E não um pseudo-batismo no Espírito Santo que muitas vezes passa pela nossa pele, pelo nosso arrepio, apenas na seara emocional de nossas vidas. Não, que a graça de Deus possa nos impregnar por inteiro, a nossa razão, os nossos sentimentos, as nossas emoções, claro, sem dúvida nenhuma, todo o nosso ser possa ser impregnado do Espírito Santo. Não é que nós possamos ser mergulhados no Espírito Santo, de modo que o Espírito Santo possa impregnar todas as nossas fibras interiores, não é? Então essa é uma nota importante para cada carismático e para cada grupo de oração. Basta pedir com fé, vem, e o Espírito Santo vem, porque Jesus quer batizar todos os homens e mulheres no Espírito Santo. Uma outra nota distintiva que nós precisamos resgatar é essa dimensão da comunhão fraterna, não é? Essa capacidade renovada de amar o próximo, de ir ao encontro do próximo, de doar a minha vida pelo próximo, de ser um articulador da comunhão no meio em que eu vivo, na comunidade que eu frequento, no meu grupo de oração, não é? De ser uma pessoa que brilha, que exala o amor de Cristo, não é? Uma pessoa com capacidade de amar e de perdoar, de lavar os pés uns dos outros, essa dimensão da comunhão fraterna, da vivência fraterna, que precisa muito ser resgatada nos nossos grupos de oração e na nossa vida pessoal também. E por fim, a última nota distintiva que nós queremos destacar aqui, dentre tantas outras que poderíamos fazê-lo, é a missionariedade, resgatar o vigor missionário da renovação carismática católica. Alguém que encontrou Jesus, alguém que é batizado no Espírito Santo, essa pessoa quer anunciar às outras, essa pessoa quer levar outras pessoas ao batismo no Espírito Santo. É uma santa inquietude que me leva a anunciar com palavras e com testemunho o Cristo que eu vi, que eu experimentei e que eu abraço todos os dias. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nesse ano de 2020, vivemos inúmeros desafios, sem dúvida nenhuma. Fomos instigados na nossa fé, fomos provados no cadinho da provação, no fogo da provação, mas nem por isso o resgate ficou prejudicado. O resgate acontece quando eu e você nos deixamos renovar pelo Espírito Santo. Portanto, não foi um ano perdido no nosso plano pastoral. Muito pelo contrário, foi um ano de amadurecimento, foi um ano de abastecimento, foi um ano especial de oração, não é? Foi um ano de realmente
revermos valores, conceitos, posturas, planos e daí por diante. E agora nos projetamos para o ano de 2021, não é? Descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunha que guarda. Para ser testemunha, ela estava lá, ela experienciou, ela experimentou aquele fato, e agora, porque ela guardou, porque ela memorizou, porque ela protegeu aqueles fatos na sua memória, então ela está apta a ser testemunha. É o tema, né, a palavra norteadora que nós vamos tratar e aprofundar no ano de 2021. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Atos 1, 8. E, ao mesmo tempo, dentro do nosso plano pastoral, seremos chamados a guardar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Guardar não no sentido de se fechar em si mesmo, de se tornar autorreferencial, não, muito pelo contrário. Guardar no sentido de proteger, guardar no sentido de fazer memória. São João Paulo II nos disse: vós sois chamados a ser rosto e memória de Pentecostes. A memória guarda, a memória reaviva a experiência para trazer à tona, né? Ela nos recorda a experiência. Portanto, guardar no sentido de proteger, no sentido de nos aprofundar no conceito, nos aprofundar nas linhas mestras da nossa identidade para sermos memória de Pentecostes para o mundo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, prepare-se para 2021, ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada de abatimento espiritual, nada de derrotismo, porque no mundo nós temos aflições, mas como Jesus nos diz em João 16, versículo 33, coragem, eu venci o mundo. Então que nos projetemos para 2021 com audácia apostólica, com alegria no coração, com louvor nos lábios, não é? Como nos disse o nosso querido Santo Padre, o Papa São Paulo VI. A igreja precisa de homens com fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Eu desejo que em 2021 você seja esse apóstolo, com fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar, guardando a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, recebendo do Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém e toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Deus te abençoe, estamos juntos, um grande abraço para você e para toda a tua família.